O valor em reais de uma pedra semi-preciosa é sempre numericamente igual ao quadrado de sua massa, em gramas. Infelizmente, uma dessas pedras de 8 gramas caiu e se partiu em 2 pedaços. O prejuízo, ele diz aí, o prejuízo foi o maior possível em relação ao valor original. E aí ele pergunta de quanto foi esse prejuízo em porcentagem. Então vamos lá, vamos ver aí o que aconteceu. Né? Ele tinha aí uma pedra de 8 gramas, então aí eu vou dizer que o valor original, vou chamar aí de VO, seria aí o valor de 8 gramas sempre ao quadrado. Então o valor dele seria 8 gramas, 8 ao quadrado, ou seja, aí de 64, certo? 64 reais, que vale aí essa pedra de 8 gramas, certo? E aí, né, infelizmente, essa pedra que tinha 8 gramas, ela quebrou, certo? Ela quebrou. E quebrou em 2 pedaços que ele não disse, que a gente tem que descobrir aí para saber qual foi o maior prejuízo possível nessa quebra. Então vamos pensar o seguinte, ó. Essa pedra tem 8 gramas e ela foi quebrada em 2 pedaços. Então digamos que o primeiro pedaço tenha sido um pedaço aí de x gramas, certo? X gramas. E o outro pedaço vai ser o complementar desse x para completar o 8, né? Complementar do x para chegar no 8. Então, por exemplo, se esse x aí fosse 2 gramas, né? O outro pedaço seria 6, certo? Porque 2 mais 6 vai dar 8. Se fosse 3, o outro pedaço seria 5, porque 3 mais 5 vai dar 8. Então, seria 8 gramas menos x. Nota que com os exemplos que eu dei anteriormente, vai dar certinho, né? Se o x for 2, 8 menos 2 vai dar 6, seria o outro pedaço. Se o x for 7, aqui vai ser 8 menos 7, que vai dar 1. Somados aí vão dar 8 gramas, beleza? Esse aí é o peso, né? A massa, certo? Então aqui a gente tem que pensar também nos valores. Quanto que vai ser o valor dessa primeira pedra que tem x gramas? Vai ser o quadrado. Então o valor aqui vai ser x ao quadrado. O valor da pedra de 8 menos x gramas vai ser 8 menos x ao quadrado também, certo? Então esses seriam os valores das pedras separadamente. Só que eu quero saber o valor das duas juntas, né? Porque essa pedra separou em duas, então o valor das duas, eu quero saber o prejuízo do valor dessas duas em referência a essa original. Então eu vou chamar aqui de V de x, ou seja, o valor dessa pedra em função de x, vai ser uma funçãozinha, e o valor dela vai ser a soma desses dois valores que a gente botou aqui separado, ou seja, o valor de x ao quadrado mais o valor de 8 menos x ao quadrado, certo? Esse seria o valor das pedras, né? Depois desse prejuízo, né? Depois de elas terem se quebrado, certo? Então agora a gente vai trabalhar com essa função aí quadrática e vamos ver o que a gente pode fazer com ela, tá? Então a primeira coisa, vou chegar um pouquinho aqui para o lado, é desmembrar esse produto notável aí, né? Então o valor vai ser x ao quadrado mais, e aqui, né, o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 8 vezes x, mais o quadrado do segundo, certo? Então aqui o valor dessa função, né, dependendo aí de x, vai ser, aqui eu posso somar, né, o x ao quadrado com x ao quadrado, então vai dar 2x ao quadrado, menos 16x, que seria essa multiplicação aqui, e o 64 aqui no final, certo? Então essa é a nossa função quadrática que vai determinar o valor. Então se eu fizesse aqui, só para a gente ter uma ideia, né, um esboço rápido de como seria essa função, eu nem preciso, né, pegar os valores exatos. Mas o que a gente sabe só olhando essa função? Que o coeficiente a é igual a 2, certo? Como o coeficiente a é 2, ele é positivo. E o valor do coeficiente a positivo, ele vai me dizer que essa
função ela vai ter um gráfico, que eu não sei exatamente onde ela está, mas vai ser um gráfico côncava para cima, certo? Justamente porque o A é positivo, certo? E aí, olhando esse gráfico que está aí, lógico, né, no peso X, na massa X e no valor, olhando esse gráfico, a gente consegue ver claramente que a gente tem um ponto aqui que vai ser de mínimo dessa função, certo? O valor mínimo dessa função. E esse valor de mínimo vai ser exatamente no que a gente chama de vértice da parábola, certo? E aí ele vai ter duas coordenadas, né? O x do vértice e o y do vértice, certo? Duas coordenadas. Esse ponto de mínimo da função vai me retornar o valor mínimo dessas pedras, que seria aí o vértice da função, beleza? Como ele quer saber aqui o prejuízo foi máximo, né? Foi o maior possível. Se o prejuízo foi o maior possível, quer dizer que o valor dessas duas pedras juntas vai ser o menor possível. Então, a gente está justamente procurando quem é o vértice dessa parábola. Então, vamos calcular aqui o xv, que seria aí a massa das duas pedras, certo? A massa de uma das pedras e, consequentemente, a gente encontra a outra, tá? E aí, o xv tem uma fórmula, tá? Que quando a gente está trabalhando aí função quadrática, a gente tem que saber, que é o menos b sobre 2a, certo? Com ela a gente já encontra direto o xv. E aí é só trocar os valores, né? O b é o termo que está aqui em x, então menos 16, sobre 2 vezes o a, que a gente já viu aí que é o 2, certo? Então aqui vai dar 16 sobre 4, que é igual a 4. Então, o x, que vai me retornar o menor valor das duas pedras juntas, é o x igual a 4, beleza? Então, aqui, ó, onde a gente tinha colocado os valores originais ali, né, os primeiros valores ali das pedras quebradas, uma delas vai ser 4 gramas e a outra vai ser 8 menos 4 gramas, ou seja, as duas vão ser 4 gramas de peso, certo? Agora, o valor é só eu pegar esse 4 gramas e elevar ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 4 ao quadrado, que é 16. E aqui eu vou ter 4 ao quadrado, que é 16. Então, as duas peças que originalmente, né? Aliás, né? A pedra que originalmente valia R$64, agora ela está valendo 16 mais 16, que é 32. Então, ela valia 64, passou a valer 32, que seria a soma desses 16 mais 16. Ou seja, caiu o preço pela metade, né? Caiu pela metade, caiu 50%. Então, é a letra C de Cláudio.